Então a gente vai falar agora sobre comparação entre valores. Comparação entre valores são operadores binários, ou seja, por que eles são operadores binários? O resultado dele vai ser sempre verdadeiro ou falso. Ele vai sempre ser um desses dois, binários, verdadeiro ou falso. Ou é ou não é. E esses operadores binários permitem a gente comparar valores, né? Ou seja, inteiros, números quebrados, permite também a gente comparar strings. E aqui tem alguns operadores, desses operadores binários, né? O primeiro aqui, ele verifica a igualdade entre dois valores. Se os dois valores forem iguais, ele vai me retornar true ou verdadeiro. Se os dois valores forem diferentes, ele vai me retornar falso. Aqui eu verifico a desigualdade, ou seja, se os valores forem diferentes, ele vai me retornar verdadeiro. Se os valores forem iguais, ele vai me retornar falso. Ok? Aqui é o operador maior que, ou seja, se um número for maior que o outro, ele vai me retornar verdadeiro. Do contrário, ele me retorna falso. Aqui é o operador menor que, ou seja, se um número for menor que o outro, ele vai me retornar verdadeiro. E se do contrário, ele vai me retornar falso, né? Se, por exemplo, aqui eu tiver um 3 e ele estiver aqui verificando, se o 3 é menor que o 5, ele me retornaria verdadeiro. Aqui o operador maior ou igual a, ou seja, ele verifica tanto se é maior ou se é igual. Nesse caso aqui do menor que, se eu tivesse 3 menor que 3, ele ia me retornar falso. Mas nesse caso aqui, maior que ou igual a, tivesse 3 maior que ou igual a 3, ele me retornaria verdadeiro, porque ele já considera o próprio valor também. E o menor que ou igual a, também da mesma forma, na mesma linha de raciocínio, ele vai me retornar esses resultados verdadeiro ou falso, né? Se o valor for menor que ou igual a o outro. Se essa sentença, ou seja, essa operação que eu realizar com esse operador binário for verdadeira, a sentença ela vai me retornar true, ou seja, verdadeiro. Caso ela seja falsa, ele vai me retornar false. São os valores booleanos que a gente já conhece. E essas respostas dessas comparações entre valores, elas podem ser armazenadas em uma variável ou utilizado para tomar alguma decisão no próprio programa. E a gente vai mostrar isso a seguir. Esses operadores binários, eles são muito importantes, vão ser muito importantes para a gente. Por exemplo, se caso a gente quiser empresas apenas com margem maior que um determinado valor. Digamos, a gente só quer empresa que tem uma margem operacional maior que 40%. A gente não quer ver uma lista de empresas com margem menor que 40%. A gente pode utilizar com o banco de dados esse operador, maior que ou menor que, né? Se eu quero uma empresa com um endividamento menor, eu vou utilizar o menor que. Se eu quero uma empresa que tenha uma receita maior que determinado valor, aí eu quero uma empresa grande, eu quero uma empresa que tem uma receita de alguns bilhões de reais. Eu posso utilizar também a igualdade e, aliás, nesse caso, o maior que. Né? E essas respostas elas podem ser armazenadas em uma variável ou utilizadas para tomar alguma decisão no programa, justamente esse filtro de empresas, né? O nosso exemplo aqui. Aqui, nessa sentença aqui, eu estou verificando se o 2 é igual ao 2. Se essa sentença for verdadeira, ele vai me retornar true. Se essa sentença for falsa, ele vai me retornar false. No caso, é verdadeiro, porque o 2 é igual ao 2, né? Aqui eu tenho uma segunda sentença. Eu estou afirmando aqui um diferente de 3. Se um for de fato diferente de 3, ele vai me retornar verdadeiro. Se não, ele vai me retornar falso. Nesse caso aqui, verdadeiro, né? Porque o 1 é diferente de 3, né? Nessa outra sentença aqui, eu estou dizendo que o 1 é menor que 2.
Se 1 for menor que 2, ele vai me retornar verdadeiro, né? E se fosse maior, ele me retornaria falso. No caso, ele me retornou verdadeiro, porque o 1 é menor que 2. Nessa outra situação, eu estou dizendo aqui que o 1 é maior que 2. Nesse caso, é uma sentença falsa. 1 não é maior que 2. Então, ele vai me retornar falso. Aqui, eu estou dizendo que o 1 é maior ou igual a 1. 1 não é maior que 1, mas 1 é igual a 1. Então, ele vai me retornar verdadeiro. Nessa outra situação, eu estou afirmando que o 1 é maior que 1. 1 não é maior que 1, né? O 1 é igual a 1. No caso, ele me retorna falso. Aqui eu estou comparando o número 3 com o texto 3. Ele vai me retornar falso, porque aqui eu tenho um número e aqui eu tenho um texto. Não são coisas iguais, né, no caso. Então ele me traz como se isso aqui fossem duas coisas diferentes, né? O 3, né, no caso, o 3 é armazenado como número 3 e o 3 é armazenado como texto 3. Então ele me retorna como falso. Aqui eu estou comparando João, a palavra João sem o tio, e a palavra João com o tio. Nesse caso aqui ele vai me retornar que é falso, justamente porque falta esse tio, né, o A. Nesse caso aqui ele é diferente. Agora que eu estou comparando João com João, as palavras são iguais, nesse caso aqui é verdadeiro. Aqui eu estou comparando o ticker do Banco do Brasil, BBAS3, com o ticker do Banco do Brasil, BBAS3. E aqui ele vai me retornar verdadeiro. E se eu tivesse em um banco de dados, por exemplo, querendo ver apenas dados do Banco do Brasil, eu poderia utilizar esse verificador, né, essa sentença esse operador binário de igualdade para confirmar que todos os valores que eu estou utilizando são valores do Banco do Brasil, no caso, né? Um exemplo aqui de utilização desses operadores, né?